A região do Vale do Itajaí sofre frequentemente com enchentes e enxurradas. Centenas de pessoas já tiveram suas casas destruídas e pertences levados pela água. O que eu aproveitei foi a geladeira e o freezer, e daí o resto foi jogado fora. Daí a gente teve um colega nosso lá de Luiz Alves também que doou para nós cama, sofá, pia, tudo para a gente começar a vida de novo agora. Existe um grande problema que sendo planejado ou não planejado o crescimento urbano, nós observamos uma tendência de que esse crescimento urbano seja acompanhado pela impermeabilização do solo, o que ocasiona, o que aumenta o risco de, por exemplo, o que a gente vê, essas enxurradas, né? Principalmente em áreas urbanas. A maioria das inundações são rápidas, bruscas e difíceis de serem previstas. Em Blumenau, muitas acontecem porque ribeirões como este aqui transbordam em áreas urbanizadas. Mas quando chove muito e em pouco tempo, nem a tubulação para a água pluvial dá conta. E aí as ruas ficam assim. Cenas como esta são comuns no verão de Blumenau. Mas e se a água pudesse ser absorvida pelo concreto e não apenas escoada pelas bocas de lobo? Um dos motivos que aumentam a frequência e a magnitude das enxurradas é a impermeabilização do solo, que pode ser atenuada pelo uso do concreto permeável, uma tecnologia que permite a infiltração das águas no solo. Uma das vantagens, os benefícios desse pavimento permeável é de ele permitir, então, as condições naturais de infiltração de água no solo. Também ele vai reduzir o escoamento superficial, que é um grande gerador das enchentes. Contribui também, a partir dessa infiltração, a recarga dos lençóis freáticos, né? E, juntamente com isso, a redução das ilhas de calor também que nós temos nos centros urbanos. E o pavimento permeável, quando instalado então nessas áreas públicas, ou também em lotes privados, né, ele tem uma função de sistema de drenagem urbano sustentável. Existe a possibilidade, isso é muito utilizado, por exemplo, nos Estados Unidos, na Europa, o uso de pavimentos permeáveis em estacionamentos, em ciclovias, né, ciclofaixas, na rede cicloviária do município, principalmente onde o tráfego de veículos é leve ou é constituído até por tráfego de pedestres só. Em calçadas, por exemplo, existe essa possibilidade também. Porque o concreto permeável que reveste o pavimento, ele é um pouco, digamos assim, mais frágil, menos resistente que o concreto convencional, esse que a gente usa nas estruturas, justamente pelo fato dele ter muitos poros, né? Isso enfraquece um pouco da matriz dele e um pouco da resistência, né? Essa alta porosidade, que por um lado permite que a água seja infiltrada, né? Mas por outro reduz um pouco a resistência do material. O meu projeto de pesquisa no mestrado, ele visa, através de uma modelagem hidrológica, determinar o quanto que o pavimento permeável implantado em áreas públicas, ele pode contribuir então para a redução das enchentes. A ideia é que a gente possa quantificar, né, os benefícios da integração então desses pavimentos permeáveis com essas áreas públicas que apoiam a mobilidade não motorizada, como as calçadas, também as ciclovias. Todas essas áreas pavimentadas de parque também poderiam ser utilizados pavimentos permeáveis, então fazendo uma simulação hidrológica e verificar o quanto que isso, se constituída de pavimento permeável, poderia contribuir então para a redução de enchentes. O grupo de pesquisa Resíduos e Água, ligado ao programa de pós-graduação em Engenharia Ambiental da FURB, estuda há cerca de 2 anos as características do concreto permeável. A Nayara é engenheira química e analisa a qualidade da água infiltrada pelo pavimento. Se a gente for pensar, né, toda a água que vai se acumular no asfalto, ou mesmo essa água vai percolar, ela vai terminar em um lago ou em algum rio. Porque diariamente o tráfego de veículos há o acúmulo de poluentes, principalmente metais pesados, por exemplo. Né? A gente às vezes acaba não pensando, mas ali com o carro em contato ali com o pneu, o freio, enfim, a liberação de cádmio, a liberação de chumbo, alumínio, zinco, diversos metais, óleos e graxas. Então o pavimento ele vai auxiliar na retenção desses poluentes. Então tu vai ver uma diminuição, né,
da poluição em rios, em lagos e corpos naturais de água. Além de que, se o escoamento vai diretamente para o rio, tu não vai ter a recarga dos lençóis freáticos. O pavimento permeável, ele vai permitir a percolação dessa água e vai haver a recarga dos lençóis freáticos também, que é um ponto bem positivo dos pavimentos, né, de concreto permeável. Já a Bruna, engenheira civil, buscou métodos de dosagem para a fabricação, ou seja, a receita de quanto precisa de cimento, brita, areia e água para fazer o concreto permeável. Neste ano, as duas vão sair do laboratório e testar na prática o que estudaram. No doutorado, a ideia é levar o trabalho para uma aplicação in loco, no estacionamento da FURB, fazer algumas vagas de estacionamento, quem sabe, para observar como vai ser a adaptação, como ele vai funcionar, se ele vai reter muita sujeira, se ele vai assentar corretamente, se ele vai manter a permeabilidade dele ao longo do tempo, que então vai ser feita uma análise avaliando trimestralmente ou semestralmente como está sendo a adaptação, e também dimensionar as camadas de base e subbase, que isso não foi feito no projeto do mestrado, porque no mestrado a gente estava avaliando apenas o concreto, né, que é a camada de base. Então a ideia é partir também para parte de base e subbase, que funciona como reservatório. A gente já trabalhou em conjunto no mestrado, né, durante as concretagens, que não são fáceis, e agora a gente vai continuar juntas, até porque é um trabalho bem grande, se a gente for pensar, né, vai alterar o estacionamento. Não é só a parte de cima, tem toda a parte, vamos pensar assim, algo em 1 metro de profundidade, talvez, a gente vai alterar. Então é um trabalho bem grande, tem muito trabalho ainda pela frente, muito estudo pela frente. Então, o desenvolvimento em conjunto, claro, cada uma com a sua visão, né? Ela visando a questão do pavimento, da resistência, enfim, e eu voltando para a água dele. Há outras pesquisas sobre o assunto que também merecem destaque. Um trabalho desenvolvido por alunos da FURB ficou em 3º lugar num prêmio de sustentabilidade em abril deste ano, com projetos de alunos de todo o Brasil. A gente levantou algumas outras obras e no Brasil a gente encontrou valores variando de 160 mil a 220 mil. Então, assim, é um valor mais alto, é mais elevado, mas ainda assim é viável e tem a compensação de ser uma medida de drenagem urbana, né, para compensar essas inundações e enxurradas que acontecem em Blumenau. De acordo com a pesquisa, o investimento necessário para a implantação do concreto permeável nas ciclovias e ciclofaixas de Blumenau pode custar aos cofres públicos R$ 345 mil por quilômetro, mas com o diferencial de reduzir os prejuízos por conta das enxurradas na cidade. Na verdade, essa questão do custo é uma relação custo-benefício, né? Então, às vezes, ele pode ser caro inicialmente, vai dar um trabalho. Tem todo um processo de manutenção desse pavimento, certo? Mas, com certeza, o benefício é grande, né? Mas o processo de produção do cimento gera impactos à saúde e ao meio ambiente. Pensando nisso, o João buscou uma forma de substituir, pelo menos parcialmente, o cimento na fabricação do concreto permeável. E o melhor, utilizando um material reciclável. Na nossa pesquisa, nós buscamos uma metodologia de dosagem que possa ser empregada em qualquer lugar do mundo, com qualquer tipo de resíduo, que tenha características semelhantes com a do cimento, e aí possa substituí-lo parcialmente. Um resíduo que nós pensamos em utilizar para validar essa metodologia é o resíduo de vidro que está sendo rejeitado na coleta seletiva, né? Nós percebemos, e aí mais especificamente no meu mestrado, que o vidro, por incrível que pareça, apesar dele ser reciclável, né? Todos nós vemos na lixeira de reciclados que eles é um material reciclado, ele muitas vezes não é pelas cooperativas, não é porque o seu custo, o custo de venda do vidro reciclável é muito baixo, não compensa financeiramente. Nós pensamos nisso, refletimos nisso, né? Tendo em vista que era uma quantidade significativa rejeitada, nós pensamos em pensar num modo de aproveitar esse resíduo, tendo em vista a substituição de um material com um valor agregado maior que o próprio resíduo. É o caso do cimento. Então nós vimos essa oportunidade de substituir, mas de maneira que essa substituição viesse acompanhada do desenvolvimento científico
de algum método de dosagem vinculado ao concreto permeável. Pesquisas como essas que contribuem para a sociedade são de grande interesse da FURB. Gerar conhecimento para implementar tecnologias em prol das pessoas e do meio ambiente é um passo para cidades cada vez mais sustentáveis e melhores de se viver. O concreto permeável inserido no pavimento permeável, ele não é uma medida que visa solucionar o problema, por exemplo, das enxurradas, né? Esse problema, a solução para esse problema é um pouco mais complexa e carece de integração com diversas áreas, entre elas, por exemplo, o planejamento urbano, né? Então, o problema é complexo. A ideia de que o concreto permeável ele possa servir como um dos instrumentos ou uma das tecnologias que reduzam a frequência e magnitude das enxurradas, né? Então ele encontra sim algumas limitações, como na verdade qualquer obra de engenharia tem, né? Algumas limitações, até porque vinculam-se às vezes custos, né? Fazer grandes estruturas, mas ela não é uma solução milagrosa. Ela carece de uma gestão, de um planejamento, carece de ser inserida num planejamento ainda maior do município, né? De Blumenau, enfim, ou de qualquer outra cidade. O interesse inicial foi realmente nessa questão da água, da qualidade da água, né? De tentar ver alguma forma que a gente poderia melhorar a qualidade da água. Aí a minha orientadora sugeriu essa ideia, né, que eu adorei a ideia, porque pensar na poluição que a gente tem diariamente, cada vez mais veículos na cidade, a questão das inundações, das enchentes urbanas. Então, eu adorei a pesquisa e ainda mais depois que a gente vê os resultados, né, eles são positivos, são promissores, então a gente fica muito feliz com isso. Então, eu espero que realmente esse pavimento possa contribuir para a redução das enchentes, né? Ou pelo menos então que possamos ter espaços que não tenham acúmulos de água e que possam evitar esses alagamentos que ultimamente são bem frequentes aqui no município, né? Eu acho muito importante fazer uma contribuição que eu possa ver uma melhora na minha região e em outros lugares também que podem ter esse problema, mas principalmente ver como uma contribuição local.